Sejam bem-vindos, meus amigos, a mais uma análise de ações aqui na CM Capital. Hoje vamos falar da Profarma. Mas antes disso, eu queria pedir para vocês curtirem o vídeo, se inscreverem no canal e lembrando que diariamente eu, Rafael Lage, estou na sala ao vivo da CM Capital analisando ações mini índice, mini dólar, e a sala funciona de 8h45 às 18h20. Mas, sem mais delongas, vamos para mais uma análise. Bem, meus amigos, vamos estar falando do Grupo Profarma, que ele está listado no novo mercado da B3. O Grupo Profarma, hoje, é um dos maiores players do setor de saúde do Brasil, com atuação em distribuição e varejo. O grupo foi fundado em 1961 como Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos. No setor de distribuição, ela é o segundo maior distribuidor de medicamentos do Brasil e necessita de baixíssimo capex para o seu funcionamento, que é excelente. Ela possui 18 centros de distribuição no Brasil inteiro, que conferem a ela uma capilaridade muito grande. Quanto ao varejo farmacêutico, ela possui as redes Drogasmil, Farmalife, Drogarias Tamoio e Drogarias Rosário, que compõem a rede D1000. O foco hoje principal da empresa é a abertura de novas lojas. Vamos agora a alguns números da Profarma. A Profarma, ela possui um valor de mercado de 860 milhões, o PL da companhia, dos menores do setor, que está em 8,01, e o seu Enterprise Value EBITDA está em 4,12, também dos menores do setor. Vamos agora analisar os números do terceiro trimestre da Profarma, e vocês vão ver como ela novamente surpreendeu o mercado, como a companhia vem crescendo de forma saudável, gerando muito valor. Eu hoje queria destacar para vocês, trazendo esses números da Profarma aqui, o forte crescimento da empresa, da receita da empresa, o crescimento do EBITDA e da margem EBITDA, mesmo com o forte crescimento das vendas. Queria mostrar também a redução da alavancagem da empresa e começando pela receita bruta, né? A receita bruta do grupo, né, cresceu no terceiro trimestre 14% e nos últimos 9 meses a receita da empresa cresceu 11%, né? O crescimento do setor de distribuição cresceu 14,9% no primeiro trimestre e nos 9 primeiros meses do ano a empresa cresceu 11,7%. Vale ressaltar que esse crescimento de 11,7% foi 4% acima da média do mercado. Já no setor de varejo, a gente tem um forte crescimento no terceiro trimestre, que foi de 22,6%, aproximadamente, né? 8% acima do crescimento da média do mercado do setor. E nos 9 meses, né, nos últimos 9 meses, a gente teve, em termos de crescimento, um crescimento de 20,3%, que foi um crescimento de 6% acima da média do mercado, né, segundo a Profarma. Quanto ao crescimento da receita, né, tá, nos últimos 12 meses, aí, a receita anualizada, né, nos últimos 12 meses, a gente teve um crescimento da receita de 14,9%, anualizado, né, o setor de distribuição, a gente teve um crescimento de 14,8% no anualizado de 12 meses, né, tá pegando aqui 2021, 2022, 2023, dos últimos 2 meses de 2024, e o setor de varejo, né, teve uma forte expansão de 22,2%, né? Vale destacar, né, o crescimento aí do setor de distribuição, que foi devido a agentes independentes, né, e associações, e no setor de varejo, né, tá, o e-commerce, né, ajudou muito fortemente nesse 22,2%.
O EBITDA, meus amigos, né, também foi muito bom, né? Mesmo com forte crescimento de vendas, a gente teve um crescimento do EBITDA do grupo, né, que cresceu no terceiro trimestre, cresceu 19,8%, enquanto a sua margem subiu de 3,8% para 4,1%, né? E nos últimos 9 meses, a gente teve um crescimento do EBITDA de 20%, enquanto a sua margem EBITDA cresceu de 3,2% para 3,5%, mesmo com o forte crescimento que a gente viu nos slides anteriores das vendas, né? Tá? Já aqui no setor de distribuição, ele foi responsável, né? Tá? A gente teve um crescimento de 13,9% no setor de distribuição, tá? Só lembrando, né, que esse setor de distribuição representa 84% das receitas da Profarma, enquanto o setor de varejo representa 16%. Está aqui no trimestre, né? Tá no terceiro trimestre. A gente teve um crescimento de 13,9% no EBITDA, né, do setor de distribuição no trimestre a trimestre, né, 2024 a 2023, e nos 9 primeiros meses do ano, comparando com os 9 meses de 2023, a gente teve um crescimento de 15,3% no EBITDA do setor de distribuição e experimentou, né, aumento de margem em ambos os períodos. Aliás, no trimestre, a gente não teve aumento de margem, trimestre a trimestre, mas no acumulado dos 9 meses, a gente conseguiu ter um aumento de margem, tá? Certo? A gente agora volta a destacar o setor de varejo, né? Tá? Com a abertura de novas lojas, que teve as despesas operacionais diluídas, né? Tá? E também vale destacar o crescimento das atividades e-commerce, né? Que ajudaram, né, nesse forte número do EBITDA, que teve um crescimento aí no último trimestre de 45,1%, né, nos 3 primeiros meses de 2024, no terceiro trimestre de 2024, frente ao terceiro trimestre de 2023, e nos 9 primeiros meses de 2023, né, em comparação aos 9 primeiros meses de 2024, a gente teve um crescimento de 39,9%, né, tá um número aí muito forte, realmente em torno de 40%, tanto no trimestre a trimestre, quanto no acumulado aqui dos 9 primeiros meses do ano 2024, frente aos 9 primeiros meses de 2023, né, tá certo? Agora, quanto a esse crescimento do EBITDA, se a gente passar ele para analisar ele nos últimos 12 meses, né, tá? Fazendo 2022, 2023, 2024, jogando 12 meses para trás, a gente percebe, né, que a margem, né, houve um aumento, né, da margem de 2,6% para 3,5%, né? E o crescimento, né, nesses últimos anos, né, o CAGR dela, né, KGR dela, foi de 26,6%, né? No setor, isso foi o global, no setor de distribuição, né, a gente teve um crescimento anualizado aí de 21,8%, né? Esse crescimento aí, esse gross, né, nos últimos 4 anos, o KGR dele ficou em 21,8%, e a gente teve um aumento na margem também, né, mesmo com as fortes, né, o forte aumento de receita, a Profarma, né, conseguiu aumentar a margem dela de 2,3% para 2,7%, né, tá? Devido também, claro, à evolução da margem bruta deles e a diluição de sua despesa, tá? Focando novamente, né, no setor de varejo, a gente teve um crescimento, né, um CAGR, né, de 61,7%, né, ao longo dos últimos 4 anos, analisado aí sempre, né, tá? Sempre nos últimos 12 meses de 2024, né, tá? Jogando 12 meses para trás, tá? A gente teve aí um aumento, né, de margem excelente, né, de 2021 até 2024, né, de 1,7% de margem vista para 4% de margem vista, né,
e um crescimento composto, como eu já vinha falado, do EBITDA de 61,67, tá? Certo? O lucro líquido, indo agora aqui para o lucro líquido da companhia, né? O lucro líquido no terceiro trimestre de 2024, frente ao terceiro trimestre de 2023, né? Teve um crescimento de 53,4, tá? Certo? E a margem líquida passou de 1,5 para 2, né? Tá? Nos últimos 9 meses, o lucro líquido, né? O lucro líquido total teve um aumento aí de um crescimento fantástico, né? De 80% nos últimos 9 meses de 2024, né? E a margem, né, líquida passou de 0,7 para 1,2, né? Tá? Certo? Vai lembrar que esse crescimento, né, tá do lucro líquido, né, nos últimos, tanto no terceiro trimestre de 2024, né, quanto no acumulado que eu falei aqui dos primeiros 9 meses de 2024, dos primeiros 9 meses de 2023, ocorreu, né, frente a um ambiente, né, que você teve um ambiente de aumento de taxa de juros, né, e um menor reajuste nos preços, tá? E esse crescimento do lucro líquido, né, como está explicado no próprio slide, se deveu ao reflexo da expansão do EBITDA e a melhora do resultado financeiro, tá? A gente, mesmo no ambiente de crescimento, né, de taxa de juros, ela conseguiu, né, dobrar aqui a margem dela. Você vê que ela vinha caindo, né, sempre que tinha aumento da taxa de juros, esse aumento da taxa de juros pressionava a margem líquida e ela passou a aumentar, conseguiu passar, né, nesse crescimento anualizado de 12 meses para trás. Você consegue ver que de 2023 para 2024, né, tá? A Profarma conseguiu aumentar a margem líquida mesmo num ambiente de alta taxa de juros, tá? Podemos aqui ressaltar, né, tá, no setor de distribuição, a melhora do ROI e do ROIC. O ROI passou de 6,2, lembrando que o setor de distribuição é responsável por 84% da receita da Profarma, por isso que a gente está destacando ele aqui, né, nessa apresentação. O ROI passou de 6,2 para 12,4, né? E o ROIC, né, que contempla, né, tanto o retorno, né, sobre o capital próprio como o capital de terceiros, passou de 2,5 para 15,7, né? Excelente. Então, por isso que eu acho que a Profarma, né, tá com números excelentes, ela deve continuar, né? Você vê agora que ela conseguiu baixar a alavancagem dela, teve uma melhora, né, no ROI, no ROIC, né? Tá mesmo com forte crescimento, expandindo as margens EBITDA, né? Ela deve continuar isso aí, tá? Certo? Lembrando que a Profarma ela pode ter uma margem líquida no setor um pouco menor, porque ela está crescendo, ela está sempre procurando aumentar o número de lojas de forma forte ainda, né? Tá? Certo? Quando ela estiver com o número de lojas estabelecido, ela vai ter, a margem líquida dela vai aumentar e ela vai poder pagar mais dividendos, né? A última distribuição de dividendos que veio com esses resultados foi de um yield, né, de 10% com pagamento de 70 milhões de JCP, né, tá? Certo? O que vale destacar aqui, mesmo com o aumento, né, nas cotações da ação da empresa, ela conseguiu manter o mesmo dividend yield desde a última distribuição, tá? Vamos agora para os gráficos. Bem, agora vamos para o gráfico de Profarma. Vocês podem ver que a companhia está comprada com tendência, né, tanto no mensal, quanto na periodicidade semanal, quanto na periodicidade diária, e vale destacar também que a média móvel dela
de 50 períodos, a aritmética também está ascendente, tanto na periodicidade mensal, quanto na semanal, quanto na periodicidade diária, né, que isso é muito saudável. A companhia vem aí sempre, né, tá trabalhando de forma saudável, fazendo topos e fundos ascendentes, e com o último resultado houve, né, a superação da forte resistência que ela tinha na região de 6,50, e vale também ressaltar que a companhia, né, tem aí duas formações de ombro, cabeça a ombro, tanto no mensal quanto no semanal, com destaque para a formação de ombro, cabeça a ombro, como vocês podem ver aqui, né, tá ombro aqui começando em 1/11 de 2021, outro ombro, né, em 1/2 de 2024, e as cabeças aqui, né, temos esses fundos aqui na região de 1/7 de 2022, 3/4 de 2023, que projetam, né, uma alta no primeiro momento, né, até R$ 9,14, e no segundo momento ela pode vir aqui até R$ 11,30, mas se a gente, esquecendo já que essa segundo objetivo de 11,27, a gente tem de forma mais plausível, né, que a empresa deve buscar nos próximos 12 meses, aí ela pode estar buscando, né, essa região de 9,14. E no semanal você também tem uma projeção, né? A gente traçou no semanal, a projeção ficou em 8,30, tá? Então, graficamente, não vale também comprar, vale sim você está adquirindo as ações da Profarma. Ela é uma empresa, né, de crescimento, mas que já está pagando dividendos, né? Está crescendo de forma, né, espetacular, né? Está crescendo de forma saudável, e conforme, né, ela atingir, né, um número, né, de lojas aí, né, ela está crescendo com esse número de lojas, conforme ela adquire o número de lojas, né, ela atinge a maturidade no crescimento de lojas, essa margem líquida, como eu falei, só vai aumentar, e o dividendo da companhia, que hoje, né, tá com o último pagamento, o dividend yield ficou em 10%, esse dividend yield só tende a aumentar. Então, vale a pena, como eu mostrei para vocês, né? Você experimentou, a gente está experimentando aí, então, resumindo aqui, um crescimento, né, nas receitas, crescimento tanto no EBITDA quanto na margem EBITDA, né? Mesmo com o forte crescimento das receitas, né, você tem a manutenção do market share da companhia, você tem a redução aí da alavancagem também, né, tá aqui, é excelente, né, tá? A redução no custo da dívida, tá, da empresa. E graficamente, meus amigos, como eu falei, né, ela vem fazendo topos e fundos ascendentes, né, de forma bem saudável, e tem projeções, né, no semanal para buscar R$ 8,30, e no mensal projeções para buscar R$ 9,14, né, então você tem um bom upside aí, né, de 7,20 até 8,30, 9,14. Por isso, então, eu recomendo a compra das ações da Profarma. Então, meus amigos, ficamos hoje com a análise das ações da Profarma, e queria estar chamando vocês para estarem me acompanhando diariamente na sala ao vivo da Semicapital, onde nós analisamos o mini índice, mini dólar e ações. Então, até a próxima análise de ação, e muito obrigado.